Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Champions Cast, o seu podcast sobre marketing digital, funil de vendas, estratégia, inovação, gestão e liderança para o setor automotivo. E nesta nova temporada do Champions Cast, no segundo episódio, eu fiz questão de trazer um convidado icônico, um convidado especial. Ele que é meu amigo, é meu cliente, é um cara que eu admiro muito porque além dele ser muito resiliente, ele é super performático, gerador de resultados e um cara que tudo que ele toca, ele transforma em uma máquina de vendas. Eu estou aqui com Ricardo Cadernuto, que hoje ele está como diretor de operações do grupo Euromotors. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom? Como você tá, meu amigo? Tudo demais, amigão. Tudo ótimo. Meu querido, para as pessoas que ainda não te conhecem, e você já é uma figurinha aqui cativa no Champions Cast, porque a gente já gravou alguns episódios de sucesso, mas conte quem é você, de onde você vem e o que você está fazendo hoje no Grupo Euromotors. Eu tô no segmento automotivo já faz um tempinho, né? 17 anos. Eu vim do segmento hoteleiro. Em 2007 eu comecei a aventura no segmento automotivo. Aham. Estou no Grupo Euromotors desde 2014. Hoje eu sou sócio-diretor da BMW localizado em Jundiaí. Legal. Fico mais alocado em Jundiaí. E eu participei de todo o processo de reestruturação, principalmente pós-pandemia do grupo. Maravilha. O episódio de hoje, Ricardo, tem um tema muito importante, é um tema também de muita recorrência como desafio e dificuldades dos nossos clientes. Gestão de alta performance no mercado automotivo, como construir equipes e processos que geram resultados. Uma empresa ela pode ter processos, pode ter tecnologia, pode ter um produto inovador, mas se ela não tiver uma equipe treinada, orientada, alinhada, uma equipe de alta performance, nada disso faz sentido, nada disso é relevante. E aí, para começar esse nosso bate-papo sobre performance, eu gostaria que você contasse um pouco como você chegou até aqui como um diretor de operações e sócio, porque ninguém se torna sócio diretor de operações se não está gerando resultados, se não está fazendo com que as pessoas gerem resultados, sejam pessoas performáticas. Conta um pouco sobre essa trajetória e as experiências que você teve construindo times de alta performance. Bom, Thiago, eu vim do segmento hoteleiro, né? Então, assim, é completamente diferente. E uma das coisas que o segmento hoteleiro vende bastante é o apartamento, que eu falo que é a coisa mais perecível do mundo, porque a diária que você não vende num dia, no outro dia já passou, você não pode vender mais. Total. Quando eu vim para o segmento automotivo, foi um choque de realidade, porque você tem, além de toda a organização de uma gestão que você vende uma experiência para uma pessoa, para um lugar que é extremamente varejo, e eu não senti a mesma imediatilidade que você vê no segmento hoteleiro, com aquela coisa de passou, você não vende mais. E aí eu comecei a trabalhar a experiência que eu tinha no segmento hoteleiro e passar para o segmento de varejo automotivo. Legal. Começando com marcas de volume, comecei com GM, aí comecei a implantação de Hyundai, na época do boom da Hyundai, que ela veio para o Brasil. Aí já passei por Toyota, Subaru, Mitsubishi e depois comecei na linha Premium. E todas elas têm uma peculiaridade única, o foco no cliente. Quando você consegue enxergar os canais que esse cliente chega a você e tratar ele da maneira certa, você consegue ter resultados em vários meios que chegam até a concessionária. Sensacional. Você me lembrou 3 diretrizes principais que nós temos lá na Autofoss. Olha só. Na Autofoss a gente diz que, primeiro, os colaboradores, joia. Segundo, colocar o foco do cliente no centro de tudo. E terceiro, vender para vencer. Isso. Né? Então imagina, se eu colocar os colaboradores em primeiro lugar, eu estou dizendo que eles são importantes, são relevantes, e se eles estão bem, a empresa também está bem. Se eu coloco, agora essa é uma mudança de paradigma, se eu coloco o foco do cliente no centro, eu estou dizendo o seguinte, que eu preciso entender suas aspirações, desejos, necessidades, para tentar construir e desenvolver algum produto ou serviço que realmente vai ajudá-lo. Muitas vezes a gente colocando o cliente no centro de tudo, e eu aprendi isso recentemente, tá?
colocando o cliente no centro de tudo não significa necessariamente que eu vou fazer o que ele precisa, mas o que ele acha que precisa, o que ele quer. Então, a ideia de colocar o foco dele no centro, eu vou estudar, vou compreender holisticamente esse cliente para tentar gerar a melhor solução. E o terceiro ponto, toda empresa precisa estar vendendo. Se você não está vendendo, você está com problemas. Se você não está vendendo, os problemas menores começam a se tornar grandes problemas, né? Então, tipo, toda empresa precisa ser vendedora. O Flávio Augusto, ele gosta de falar que toda empresa tem 2 setores. É o setor que vende e os setores que ajudam o setor de vendas a vender. Ponto. O que é que tu acha de tudo isso? Eu concordo plenamente. Algo, né, fundamental nisso é que o setor de vendas tem que se preocupar com vendas. Não adianta você descarregar inúmeros processos achando que você está enxugando algo, que aí o principal ponto que é vender, ele não é feito. Então você tem que montar uma estrutura para deixar a equipe de vendas vender e você tem um respaldo de gestão de qualidade, de performance, de foco do cliente. E eles têm que sim entender a cultura e a filosofia, mas o foco deles é resultado. Boa. Uma concessionária, como todos nós sabemos, é uma espécie de modelo de franquia. Então, com o modelo de franquia, você tem uma série de processos. Bastante. Então, toda concessionária precisa nascer com processo. Qual a diferença de uma concessionária campeã e uma concessionária não performática? Se todas têm os mesmos processos, se todas têm as mesmas diretrizes, né? Se todas recebem, digamos assim, os mesmos insumos. Como é que você, por exemplo, fez o grupo Euromotos se destacar, diferente de outros grupos que têm um porte semelhante, têm os mesmos produtos, mas não conseguem, por exemplo, serem reconhecidos pelas montadoras ou gerar a lucratividade que o Grupo Euromotos gera. Só para vocês saberem, pessoal, o Ricardo aqui, ele é campeão, bicampeão, tetracampeão em várias marcas do segmento. Eu gostaria depois até que você falasse sobre isso. BMW, Audi, reconhecido pela montadora Brasil e mundo afora. Mas o que é que diferencia uma empresa campeã de uma empresa lateralizada ou zumbi, se ambas têm os mesmos insumos? Bom, todas as montadoras existem os protocolos básicos que acabam não se divergindo muito uma para outra. Uma das coisas que a gente sempre preconizou dentro do grupo é a gente ter o nosso padrão. Joia. Então, o nosso padrão ele é acima de todos os objetivos e todas as diretrizes da montadora. A gente respeita todas, segue todas, porém a gente tem o nosso padrão de trabalho. Um exemplo simples. Toda montadora possui um tipo de gestão de leads, mas muitas vezes eles estão muito atrás do que se tem hoje de ponta. A gente trabalha com tecnologia de ponta, então a gente trabalha com os melhores sistemas, cada montadora tem o seu sistema, a gente trabalha com todo o sistema da montadora, mas, por exemplo, a minha central de CRM eu trabalho com um sistema único, onde eu tenho os robozinhos que eles vão no sistema da montadora e desemboca ali para eu ter a performance que eu quero ter. Entendi. Então a gente trabalha muito com isso. Tá, vamos lá. Como é que funciona hoje a tua área de vendas, né? Tipo, quantas etapas possui? Quais são as equipes envolvidas? Eu estou falando até isso porque, para vocês terem ideia, como o Ricardo é case da Autoforce, como case de outras empresas, é case de montadora, ele recebe muita gente lá no grupo para benchmark, né, Ricardo? Bastante. Então, tipo, quando alguém chega lá no grupo para conversar contigo e entender o que é que você está fazendo diferente, você abre as portas, a coisa toda, que isso é extremamente valioso e poderoso. Finge que alguém está fazendo agora uma visita lá na Euromotos. O que é que você mostraria para esse empresário, esse dealer, das coisas que você está fazendo que funcionam, que seria interessante ele aprender e buscar, de certa maneira, replicar fazendo suas devidas adaptações? Bom, primeiro a gente apresenta a estrutura e os diferenciais de experiência premium que a gente oferece para os clientes, para reter e para manter o cliente sempre próximo à unidade. Posteriormente, quando a gente senta, após visitar a estrutura, tudo, a gente começa a falar de processos. Hoje, o alicerce de tudo que nós fazemos do grupo está por trás de processos. As pessoas seguem os processos, gestores, eles verificam e acompanham se esse processo está sendo executado. Pausa. As pessoas novas que entram no grupo, eles têm um onboarding nesses processos, eles vão treinando tipo um Academy Euromotos. Como é que funciona isso? É um projeto que ele está em andamento. Legal. Nós ainda não temos a academia, mas ele está em processo, mas ele entra num treinamento e ele vai acompanhando
os processos, ele fica por exemplo, um vendedor ele fica um tempo sem atender, até ele estar adequado e entendendo os processos, e aí aos poucos a gente vai liberando mais desafios para ele. Boa. Porque hoje, assim, a gente tem um choque de gerações, né? Nem me fala, bicho. Então, assim, eu acho que hoje nunca foi tão importante o processo. Porque as pessoas, essa geração é completamente diferente da minha e da sua. Então, se você não tem o processo, a rotatividade que você acaba tendo de pessoas, o investimento que você faz, acaba indo tudo pro ralo. Então, o processo é importante para você depender menos do fator humano. Sempre vai precisar do fator humano. Mas hoje eu foco na gestão. Então, assim, eu tenho gestores mais maduros, então eu tenho a base da gestão que acaba não deixando 100% na mão da equipe o trabalho. E com isso você tem a rotatividade, só que você vai seguindo os processos e o resultado ele vai acontecendo. Entendi. Você pode mostrar um processo específico pra gente? Tipo, o lead chega, aí... Vocês têm pré-vendedores lá, encantadores de leads? Tem. Basicamente a gente fala que... trabalho a estrutura da nossa parte de vendas, a gente trabalha com alguns canais. Showroom, prospecção, indicação, que são os clientes que compram e indicam, o pós-venda e os leads. Boa. E os leads. Então, assim, os vendedores eles têm uma rotina diária de trabalho, acompanhado pelo gestor, que envolve a parte de pós-venda, de showroom, de prospecção, e a parte de leads é uma gestão à parte. Não, o gestor ele não responde por esse departamento, é um gestor exclusivo para a parte de leads, onde através do sistema de Omnichannel, todos os canais digitais desembocam nessa central que fazem o trabalho. Legal. Esquentam esse lead, trabalham esse lead, desemboca para a equipe de vendas e acompanha o desenrolar desse lead. Esse lead, quando volta, ele vai para uma outra equipe de repescagem desses leads cancelados, que a gente chama de busca e resgate. E aí a gente tem das 18 às 8 horas, né? No período noturno, a gente lançou agora a inteligência artificial, que faz o mesmo trabalho do pessoal que está atuando durante o dia, então de domingo, de sábado, de feriado e de madrugada, para fazer esse trabalho também para o cliente ele não ficar muito tempo sem resposta. Bom, uma pergunta. Inteligência artificial agora não, daqui a pouco eu abro um parênteses só para isso. Mas esse processo que você acabou de falar, sempre foi assim ou você, a cada trimestre, semestre, você encontra um gargalo, uma melhoria e vai atualizando? E se sim, qual foi a última melhoria que você identificou, que você mexeu lá as engrenagens e você viu um ganho de performance, por exemplo? A melhoria é constante. A gente sempre pega alguma coisa. Então, assim, eu montei a central bem no meio da pandemia. Eu lembro. Você lembra, né? A gente... Desculpa. A gente montou porque estava tudo em lockdown. Sim. Até você foi uma das pessoas que compraram a minha loucura, né? E não algumas vezes. E foi uma loucura que deu muito resultado. Foi quando a gente, com o lockdown, com a loja fechada, só eu estava na loja, estava todo mundo parado, tudo tal. Foi quando a gente desenvolveu a plataforma onde a gente fazia videoconferência, apresentava o carro para o cliente, fazia tudo. E a gente começou a fazer uma experiência completamente diferente e deu muito certo. Aí, a partir dali, a gente foi para a central. E o amadurecimento da pessoa que fica ali, ele é contínuo. Então, assim, quanto mais tempo a pessoa vai atendendo, mais ela vai aprendendo, a gente vai percebendo e traqueando as conversas, a gente vai orientando. Por isso que eu tenho gestor. Certo. Porque o gestor ele fica dentro da sala ouvindo tudo que as pessoas falam e vai corrigindo, e vai conversando, e vai orientando, e todo final de dia você tem um feedback do que poderia melhorar. Então é um trabalho contínuo, como acontece no showroom da parte de vendas. Perfeito. Você está me dizendo que alguém do time de pré-vendas que está lá no Inside Sales, se ele vai performando, ele pode ascender para se tornar um consultor de vendas do showroom? É isso? Isso existe? Existe sim.
Só que, por incrível que pareça, não é sempre que eu tenho essa vontade de alguém de vendas de passar. Uhum. Então, assim, em 4 anos de operação, eu tive 2 pessoas. Legal. É pouco. A pessoa gostaria, tal. Geralmente as pessoas, o perfil de pessoas, às vezes, que trabalha num call center, ele é muito bom no telefone, como ninguém, muito bom no WhatsApp, rápido, ágil, mas às vezes no tete-a-tete, na frente do cliente, aquele dia a dia de showroom, a pessoa não quer. Então ela gosta, ela performa, ela ganha muito bem para isso e ela prefere ficar no trabalho de back office. Tem uma coisa interessante, a AutoForce também trabalha com Inside Sales. Acho que todo mundo que tem um ticket médio, ticket alto, a gente vende software, vocês vendem veículo, muito mais agregado do que um software por assinatura. Mas o modelo é muito semelhante. A gente tem uma equipe de pré-vendas e tem uma equipe de vendas. Né? A gente chama lá de close, a pessoa que faz a demonstração do software, a coisa toda. E a gente começou a implantar na AutoForce recentemente uma ferramenta que se chama DISC, né? Para entender o perfil comportamental. E para cada tipo de profissão existe um perfil comportamental específico. Né? Então, por exemplo, o DISC representa, por exemplo, um perfil de quem é planejador, comunicador, analítico e executor, traduzindo assim as letrinhas da palavra DISC. E aí o que acontece? A gente identificou que um pré-vendedor, um SDR, ele tem na parte assim, majoritária a comunicação. Então é uma pessoa que tem que ter essa parte do DISC muito elevado. E a segunda característica é execução. É alguém que se comunica muito bem, executa muito e tem resiliência, que é um trabalho repetitivo. Você está falando, ligando, mandando WhatsApp, a coisa toda, etc. O vendedor, por outro lado, ele também tem essas características. Joia? No entanto, esse equilíbrio entre comunicação e execução do vendedor, ele também está em equilíbrio com outros tipos de características. Por exemplo, planejar. Um vendedor precisa planejar o seu pipeline, ele precisa planejar a abordagem. Então, são características que são mais importantes também para esse profissional. É um negócio assim, muito antigo e muitas vezes negligenciado pelos os empresários, pelas lideranças. Eu, mesmo na AutoForce, a gente nunca usou, nunca tentou entender qual é o melhor perfil de DISC para o financeiro, para o administrativo, para o marketing, para vendas, a coisa toda. Depois que a gente aprendeu isso, agora a gente está prestando atenção para poder saber alocar as pessoas em cantos certos, sabe? Lá vocês fazem alguma análise semelhante? Você me falou de perfil, mas como é que vocês compreendem isso? A gente faz análise. Uhum. Geralmente, quando a gente tem alguma vaga no grupo, a gente abre também para uma seleção interna. A gente tem alguns estudos que a gente faz, algumas pesquisas, a gente já usou o DISC também. Só que, como está interno, a gente conhece, né? É o dia a dia e a gente toma muito cuidado com isso, principalmente na área de vendas. Legal. Na área de vendas, porque às vezes assim, quantos excelentes vendedores, o melhor vendedor da loja vira gerente e não dura 3 meses no cargo. Meu Deus. Tem números aí que a gente sabe e não é por incompetência, é porque às vezes não era a hora, às vezes porque ele não se preparou para isso. Às vezes as pessoas estão num andar mais alto aí, ele acha que ele vai conseguir fazer todo mundo performar igual ele, e aí que é o erro. Tá, então vamos abrir um parênteses aqui. Você já foi vendedor? Já. Boa. Quando o Ricardo era vendedor e o Ricardo hoje gestor, o que você precisou passar e qual foi a virada de chave, né? Quanto tempo você passou como vendedor, Ricardo? 1 ano. 1 ano? Só. E em seguida você já se tornou? Porque quando eu estava na hotelaria, né, eu já era gestor e eu vim fazer um trabalho em concessionária. Eu vim para a concessionária, não era nem para a área comercial, era na área de implantação. Então eu ia montar a concessionária e ir embora. E aí eu acabei ficando locado durante um tempo como vendedor ali e depois eu já pulei de cargo. E na tua visão, o que é que um vendedor precisaria desenvolver para poder se tornar um coordenador, um gestor? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Ele tem que ter a capacidade de multiplicar e fazer o pessoal segui-lo, acreditar nele. Porque na imposição você não consegue gerir uma equipe de vendas. É impossível.
A equipe de vendas é movida a salário, a grana. Então você tem que fazer eles acreditar em você e você mostrar para eles que você vai fazer eles ganhar dinheiro. Fantástico. Só que no começo não vai ser fácil. É doloroso, é difícil, eles têm que perder alguns vícios, mas no final ali eles vão ter resultado. Então, se você faz o time comprar a ideia e eles verem que você está com ele, as coisas caminham. Agora me diz uma coisa. Um gerente, ele precisa ser referência em vendas, tipo... ele não vai lá no showroom, ele não vai vender, mas se for necessário, ele vende e toda vez que alguém precisar ter uma referência em vendas, ele tem esse gerente como uma referência em processo, em abordagem, em dinâmica. Com certeza. Na minha opinião, sim. Tem que saber andar na trincheira. Para mim, gerente fica atrás do balcão da salinha dele e não sai lá, não é gerente. Porque a equipe tem que seguir a pessoa. Maravilha. Quem ele vai seguir se a pessoa não sai dentro da sala e não faz nada? Olha aí, pega a visão, hein? Então, a equipe, você faz a gestão pelo exemplo. A equipe tem que saber o seguinte, não, ele veio aqui, ele sentou na mesa, eu não estava conseguindo fechar com o cliente, ele foi lá, mostrou tal, fechou e tá aqui, ó, segue o jogo. Hoje, muitos vendedores, eles precisam da ajuda do gestor, nem que seja para apertar a mão do cliente, para conversar, esse trabalho em equipe é muito legal. Uhum. E mostra que você está fazendo parte, não é só cobrança. Qual que é eu não estou vendendo. Qual que é o problema? Por que não está vendendo? Onde eu estou errando? O que precisa fazer? Vamos fazer junto? Vamos fazer acontecer? Me diz uma coisa, que rituais você segue lá no grupo e os seus gerentes para constantemente estar acompanhando esses vendedores? Vocês têm uma rotina tipo semanal, diária, quinzenal, mensal para poder reunir o time novamente e mostrar de novo a visão, oxigenar essa equipe? O que vocês fazem lá? A gente tem diário com o gestor. Legal. Tá? Então eles têm uma gestão de trabalho que eles precisam seguir uma rotina de atendimento, todas as marcas, tudo você tem o CRM, então eles precisam estar com tudo aquilo funcionando, tudo escrito, todos os agendamentos feitos. E o gestor, ele cobra todo dia de manhã, ele faz uma reunião e no final do dia ele faz outra reunião justamente para acompanhar o que aconteceu e o que não aconteceu. E eu pego a equipe inteira uma vez por semana. Uma vez por semana eu pego o relatório semanal e faço individual com cada um. Faço com o gestor e com o pessoal. E quantas pessoas você faz esse acompanhamento? Bom, agora eu estou fazendo pouco, né? Porque agora eu estou fazendo só na BMW de Jundiaí. Mas antes a gente tinha 30 vendedores. Você fazia com 30 não, né? Fazia dividido. Meu Deus. Hoje não mais. Que loucura. Hoje os gestores fazem. E que indicadores principais ou KPIs específicos você acompanhava com esses indivíduos? Qual era a métrica guia assim, que você olhava e falava, cara, você não está bem nisso, já. Vamos melhorar, esse é o ponto. Por exemplo, quantidade de leads atendidos e convertidos, quantidade de prospecção e agendamento, porque você pega, a vendas é pura matemática. Concordo. Então, assim, quantos clientes você contactou? Quantos você conseguiu agendar? Quantos você conseguiu trazer para a loja? Qual que é a sua porcentagem de conversão? Então, assim, se ele não ligou e ele não vendeu, ele precisa ligar, ele precisa agendar mais para ele conseguir vender mais. Simples. Então, ele precisa assim, poxa, o que eu mostro para eles? Existem feedbacks que são muito rápidos, porque eu tenho o pessoal que está voando, e existem pessoas que atenderam a mesma quantidade de leads que o amiguinho do lado, e o amiguinho do lado performou 40%, ele performou 0%. Então, assim, ninguém escolheu, eu vou passar todos os leads frios para o fulano de tal. Então, algum problema tem. Qual que é a abordagem? O que voltou? Eu tento esmiuçar para tentar alinhar. Não, vamos ligar junto, então. Liga aí. Muitos falam, não consigo ligar, não atende, não atende, vamos ligar agora. Aí o cliente atende. Nossa. aí você vai orientando. E aí as pessoas que estão com maior dificuldade, a gente tem que encostar. Encosta do lado e vir para ele conseguir performar. Boa. Você tem que esgotar até a última instância para você formar.
E qual é o período de rampagem médio que vocês têm lá no grupo Euromoto? Tipo, 2, 3, um mês, dias? Como é que vocês entendem que o cara faz sentido ele ficar, por mais das dificuldades, mas tem a oportunidade aqui? Ou tipo, não dá, e você finaliza? É muito relativo isso, vai. De 3 a 6 meses. É mesmo. 3 a 6 meses. É que assim, né? Você pega você pega a linha popular, uma linha de ticket médio mais baixo, é muito rápido. Não bateu meta 1 mês, 2 meses, 3º mês, rua. Entendi. Quando você pega a linha premium, é muito relacionamento, você tem que formar carteira, não é fácil. Você tem que fazer um trabalho de relacionamento. Esse trabalho não é da noite pro dia. Então não é volume, é relacionamento. Então você tem que ver o trabalho dele, você vai ajudando, você vai passando carteira de outras pessoas que saíram, você vai fazendo o trabalho para ele começar a fazer um trabalho. É um trabalho de médio prazo, principalmente quando alguém está entrando nesse ramo, né? Às vezes você pega vendedor, demora 1 ano para performar igual aos outros. Me fala o seguinte, Ricardo. Quais são os principais sinais que um gestor, um diretor, um titular precisa prestar atenção para saber que a operação precisa de mudanças urgentes? Tipo, pegou ali, e a gente estava até conversando isso nos bastidores, né? Você tem lá o seu processo, você tem lá a sua operação. Qual é o sinal assim que se eu bater o olho eu preciso realmente mexer porque esse negócio vai quebrar ou já está quebrado, na tua visão, na parte de vendas? Nossa, Me dá assim o sinal principal para que quem está nos ouvindo ou nos vendo, vá agora lá, abra seu CRM, seu RP, veja se esse negócio está funcionando, porque se não estiver ou o indicador estiver esquisito, ele vai ter que... Tem uma coisa simples que eu olho sempre, que quando você não tem processo bem estruturado, você vê que as suas vendas elas oscilam muito. Curva serrote. Exatamente. Aí muitas vezes é o quê? É a campanha que a montadora fez ou é o mercado que aqueceu e esfriou. Quando você tem o processo bem estabelecido e você consegue fazer a equipe trabalhar, então assim, a minha equipe faz tantas prospecções, faz tanto trabalho de lead, a equipe funciona tal. Existe oscilação? Existe, mas ela não é tão gritante. Ela não é tão gritante. E aí aí a oscilação ela vem junto com oscilação de margem também. Entendi. Tá, vamos abrir aquele parênteses sobre inteligência artificial. Quanto tempo vocês estão utilizando inteligência artificial? E para que momento da interação ali com o potencial cliente vocês estão utilizando essa inteligência artificial? E qual é o resultado que vocês estão tendo em termos de eficiência, tempo de atendimento, melhorias? Foram 7 meses de implantação. Até estar do jeito que a gente queria que estivesse para conseguir lançar ela. Então a gente lançou fazem 45 dias, faz pouco tempo, com o objetivo de eu ter um atendimento após o horário normal de trabalho. Então, como a gente trabalhava após as 19 horas, o atendimento se encerrava e retornaria só às 8 horas da manhã do outro dia. Certo. E de final de semana, quando a loja fechava no sábado, só retornaria na segunda-feira. Isso era algo que me incomodava muito. Então a gente utilizou, treinamos a inteligência artificial com todas as informações dos veículos, todas as abordagens que a gente queria, e é uma coisa que eu exigia e antes não era possível, que agora a gente conseguiu, com imagens e fotos. Então você perguntar, eu quero foto, agora ela faz tudo. Para quê? Para o cliente ficar assistido nesse período e não procurar outro lugar. E o que normalmente os clientes querem nesse horário pós-horário comercial? Eles querem saber o quê? E a inteligência está sendo eficiente nesse caso? Está sendo eficiente. Eles pedem, por incrível que pareça, por mais que tenha muito na internet disponível, eles pedem foto do veículo, eles pedem informações técnicas, eles ainda pedem. Preço? Preço, simulação de financiamento. Eles pedem essas coisas teoricamente simples, mas eu acho que o mais importante é que eu não tenho um lapso de tempo que eu faço o cliente assim, eu não tive uma resposta, então deixa eu mandar para os outros para ver quem responde. Grande coisa assim, eu quero comprar algo. Então assim, eu mandei para a empresa A,
não respondeu. Mandei para B, não respondeu. Mandei para C, não respondeu. Eu vou mandar para um monte para ver quem responde. E aí, se ele mandou para mim e eu respondi, é uma maneira de eu segurar ele. Não importa a informação que eu dê. Olha só isso aqui. Tá vendo a minha tela? Depois eu vou colocar aqui no... A gente tem um gráfico que mostra que se o tempo de resposta de um potencial cliente for dentro de 1 minuto, você tem uma chance de 391% de desenvolver negócio com ele. Quanto mais tempo você leva para responder esse cliente, menos chance você possui de fechamento. Quando você vai para 24 horas para a primeira resposta depois que ele interagiu com você, principalmente no WhatsApp, as chances de fechamento com ele é 17%, o que ainda é uma chance razoável, mas comparado a 391, 160, 98, se você responder nos primeiros 5 minutos, é absurdo, né? E aí tem esse outro gráfico aqui que a gente participou de um evento com a montadora, uma montadora de varejo, ele mostrou isso aqui, ó, que 46% dos leads gerados pela montadora e enviados para as concessionárias acontece no horário fora do horário comercial. Ali, muito legal isso. A partir das 19 horas, o cara chega em casa, a mãe chega em casa, vai dar janta para os filhos, põe para dormir, vai estudar e, entra na internet, Instagram, coisa toda, YouTube, e começa a interagir com os sites da montadora, os sites da concessionária, convertendo em formulário, um WhatsApp. Mas o que acontece? O vendedor, que já tem uma pancada de leads do dia anterior, os deals para cuidar, as negociações, os follow-ups, recebe uma pancada de gente que converteu na madrugada e essas pessoas vão empilhando, como você mesmo falou, o que vai destruindo a experiência de compra desse usuário e aumentando, assim, drasticamente o tempo de resposta, diminuindo consecutivamente a taxa de conversão de leads em vendas. Né? E aí me diz uma coisa, na tua visão de intraempreendedor, de diretor, de sócio na operação, como é que você enxerga o mercado automotivo daqui para frente, onde inteligências artificiais podem fazer esse trabalho de pré-qualificação, atendimento, suporte, pesquisa de NPS? O que você acha que vai acontecer com os times? O que é que as pessoas que estão do outro lado, os vendedores, os gestores, precisam ficar atentos com relação a essa mudança que pode... Olha, Thiago, eu não acredito que a inteligência... Eu não acredito que ela vai vender. Joia. Não, eu acho que aí a venda ainda é algo que... É óbvio que você tem a possibilidade de uma venda online e tal, aí é outra questão. Mas quando a gente fala de lead e tudo, eu acredito muito no poder de você conseguir segurar a maior quantidade de leads utilizando a inteligência artificial. Hoje, vamos colocar que a gente tem lá duas pessoas por marca. Uhum. Se eu solto uma campanha de montador, eu recebo ali 100 leads. Se eu fizer uma ação comercial e receber 100 leads, a pessoa humana ali, ela não vai conseguir atender tudo nesse tempo de 5 minutos. Ela vai conseguir atender num dia. Uhum. Mas se eu tenho já uma inteligência artificial para fazer esse é o segundo passo que a gente vai fazer, que é já dar um atendimento de imediato para esse primeiro contato, a gente vai ganhar muito mais tempo. De fato. E a gente vai conseguir ter muito mais resultado. Fantástico. Meu querido Ricardo, e vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, a gente está chegando no momento pole position aqui do nosso podcast. E é um momento de virada aqui do episódio, a gente vai fazer uma série de perguntas sobre bons resultados que você teve no decorrer da sua jornada. O primeiro ponto aqui do momento pole position é: qual foi o grande ponto de virada em sua carreira dentro do mercado automotivo, na sua visão? Foi quando eu fui para o segmento premium, que eu comecei a utilizar a experiência que eu tive no segmento hoteleiro, voltado para a experiência do cliente nas concessionárias. Boa. Eu tenho uma visão sobre o seu ponto de virada também, tá? Que eu te acompanho há bastante tempo. Sim, a da pandemia foi um ponto crucial, principalmente porque a aceleração da digitalização das vendas fez a gente ter um up muito... Não é nem isso, sabe o que é? É do tipo, você é um cara completo, digamos assim. Por quê? Porque por mais que você seja um profissional de vendas, você entende muito de marketing digital. Então, por exemplo, você sabe conversar com a agência, você sabe dizer o que está errado, o que está certo, o que você quer, qual é o indicador, qual é o KPI. Você sabe sobre fluxo, sobre funil, sobre jornada.
E é um negócio que todo mundo não... Não, o problema aí é uma coisa que eu tenho desde... Desde criança. Não, às vezes na hotelaria eu comecei muito cedo. Aham. E existia muito um preconceito referente à idade e à sua função. Então, assim, eu fui um dos gerentes mais novos da rede que eu trabalhava, tal. Então, eu sempre procurei, e aí eu sou assim até hoje. Eu não Como eu vou falar de algo e eu vou discutir com alguém sobre algo se eu não tenho conhecimento de fazer? Perfeito. Porque não adianta eu pegar, falar bonito, olha isso, aquilo, tal, virar as costas e ir ali. Porque se a pessoa falar assim, não, então vem aqui e faz, eu vou lá e faço. Então eu me sinto muito mais seguro em falar o que eu sei fazer. Porque assim, se a pessoa virar e falar assim, não sei, se o gerente falar assim, não, eu não consigo fazer, eu sento ali e faço. Cara, isso aqui é muito legal. Você é um cara assim muito fora da curva, porque a gente tava discutindo um dia sobre um evento num condomínio de luxo e os caras se cobraram uma bala para você colocar um carro lá e você disse, eu não vou colocar um carro lá porque é muito caro, não faz sentido. Eu vou pegar parte da minha grana de ads, vou botar um pin lá em cima do evento para poder o anúncio ser exibido para todo mundo que tá lá e a galera converter e gerar leads qualificados por uma fração. Cara, esse negócio assim não é todo mundo que tem, bicho. E deu resultado aquele dia, hein? Fala um pouco aqui pra gente sobre isso. Era um evento num condomínio de luxo no interior de São Paulo. Uhum. O pessoal queria o patrocínio, mas às vezes assim, o pessoal não entende que eles falam assim, BMW, a Land Rover, eles acham que a gente é a montadora. E a gente, queira ou não, a gente é uma franquia. É isso. Então a gente não tem a verba de uma montadora. Então às vezes vem assim, patrocínios por o carro, uns valores exorbitantes que não é nem o que eu gasto num ano com marketing na empresa. E é isso que eu queria muito, era um público muito nichado. Aí eu tava lá quebrando a cabeça, eu falei, não, eu coloquei um pin. Preste atenção, galera, preste atenção. Em cima do evento e coloquei ali, 20% do que eu ia gastar no negócio, coloquei ali, mas aí eu montei uma landing page com o nome do evento, eu fiz tudo certinho e tal, e gerou lead. Meu Deus, isso daí é muito diferenciado, pô. Se você entende de funil, de growth, estratégia, e é coisa simples, cara. Sim. Então, tipo, foi a agência que te deu essa dica ou você chegou pra agência, tive uma ideia... Eu liguei pra agência e falei assim, dá pra pôr um pino aqui nesse lugar? Ele dá. Aí ele me mandou, eu falei, é isso. É isso que eu quero, boa. Aí a gente fez, aí eu fiz o caminho também, porque assim, o evento era num lugar e a gente falou assim, não, já que vai fazer, vamos fazer bem feito. Eu peguei os maiores postos de gasolina, que nem os Grau da vida, que era uma autoestrada, e a gente aproveitou e colocou os pin também para falar assim, porque as pessoas vão parar, tudo tal, então a gente deu, mas eu fiz muito pontual e deu muito resultado. Que legal. Tá. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua carreira como profissional do setor automotivo de vendas e que isso acabou trazendo excelentes resultados para você? Foi difícil, mas o resultado foi satisfatório, foi excelente, recompensador. Foi chegar num grupo e ter que trocar a maioria dos gestores. E mais por cultura ou mais por resultados? Por resultado e cultura. Entendi. Eu não conseguia dar resultado porque eles não entendiam a cultura. Legal. Aí tive que trocar. Para a empresa foi muito bom, posteriormente, eles viram, mas o peso dessa troca, tudo, foi muito pesado. Foi muito pesado. Pô, legal isso aí. É de suma importância, bicho. Porque a gente, queira ou não, hoje mudou bastante, mas assim, a maioria dos grupos automotivos, eles vêm de estruturas familiares. Então, assim, quando você pega uma estrutura mais familiar, que ainda tem muitos, então tem a pessoa lá que trabalha com ele há não sei quantos anos, tal, não performa e tal, e às vezes eles do outro lado eles trazem alguém de fora para você arrumar, para você fazer, só que você não consegue, não tem jeito, porque você faz ali, você vira as costas, volta tudo porque era antes. E da troca que você fez, quanto tempo você já começou a perceber resultados devido a
oxigenação com novas pessoas, uma cabeça mais alinhada, que estavam aptas a te ouvir e seguir as orientações? Em 30, 60 dias já deu resultado. Você está vendo aí? Preste atenção. Porque alguns dos grupos eu sentei no lugar do gerente, fiz questão de sentar. Para ser o exemplo. Os que eram mais críticos, eu tirei, sentei, fiquei, performei, depois contratei alguém e coloquei no lugar. Maravilha. Porque senão era eu, né? Senão ia sobrar para mim. Meu Deus. Mas quando você pega... Aconteceu na própria Euromotors, quando eu retornei na pandemia. Eu fiquei em cada marca até ficar com a minha cara novamente e depois eu coloquei o gestor e saí. E qual era a principal característica que você buscava nesse gestor para poder assumir a cadeira a qual você tinha desenhado especificamente para aquela posição? Fazer com que os processos acontecessem. Acreditar nos processos. E naquela época especificamente, como a gente falou, porque hoje já mudou bastante, mas naquela época o grande problema era você seguir os processos e você acreditar nos leads. Uhum. Porque a gente estava investindo nessa parte e a gestão ela não acreditava que o lead, a internet, era um canal de vendas. Hoje já mudou muito isso. Uhum. Mas antigamente era uma briga, por isso que a maioria, quando quer performar, ele acaba isolando esse departamento, tudo para você trabalhar, até porque o gerente não tinha condição de trabalhar isso sozinho. Entendi. Ô, Ricardo, você fala muito processo, mas eu sei que existem algumas outras coisas complementares a isso. Por exemplo, existem as políticas da companhia, que são as regras. Sim. Né? Então, do tipo, você é um cara de regra, de política de comissionamento, política de bônus, política daquilo e etc. Então, para você que está aí do outro lado e está com a dor latente sobre essa parte de estruturação organizacional, que basicamente é uma das especialidades do Ricardo, é por isso que as coisas dão muito certo quando ele começa a trabalhar próximo do grupo, você tem que ter a política, que são as regras que as pessoas precisam seguir quando o gestor não está lá. Isso inclui também questões relacionadas à própria cultura da companhia. Aí essas políticas precisam ser traduzidas em processos, né, do tipo que é a padronização. Só que os processos também têm os procedimentos, que tipo o conjunto de atividades, o passo a passo que precisa ser feito. Então, processo é uma coisa macro, e vem os procedimentos, que são aquelas atividades rotineiras, micro, que cada profissional precisa utilizar. Você tem uma espécie de manual, um playbook, que quando uma pessoa entra, você diz, tá aqui sua Bíblia Sagrada, política, procedimento, processos. Sim. E constantemente você atualiza isso. Sim. E você entrega isso impresso ou é um arquivo digital que a pessoa vai lá, acessa? Como é que está isso hoje? Tem algumas coisas que são online, principalmente a parte processual de vendas. Então, assim, como ele consegue tirar proposta, como é que ele envia contrato digital para o cliente, essas coisas do beabá normal. Agora, o que mais interessa, que é ele performar sem saber. O que é performar sem saber? Eu não preciso ter o suprassumo da venda, que eu não vou contratar alguém que vai chegar, pode acontecer, e vai performar como uma pessoa que está lá há 5 anos. Porém, se ele seguir um processo nosso, da empresa, e o gestor acompanhar, ele vai performar. Legal. Ele vai performar. É matemática. Ele vai prospectar e falar, mas eu não tenho fechamento. Não tem problema. Na hora que você trouxer o cliente na mesa e você conversar, o gerente vai vir até a mesa e vai fazer o trabalho. Só traga o cliente na loja. Fantástico. Me fala o seguinte, você lembra algum momento em que sua equipe deu um salto de performance que, tipo, ela não costumava ter? E se sim, o que foi que você fez ou o que foi que aconteceu nessa equipe para isso acontecer? Teve alguma coisa assim muito... Isso me marcou. De performance, sim. Performance de F&I. F&I? O que foi que aconteceu? Eu estava num grupo de volume e eles tinham performado em retorno financeiro R$500.000 em 6 meses. E
e ninguém conseguia vender os retornos financeiros, fazer o trabalho. Falou que não dava, era difícil, eu falando que não dava, tal. Já Aí ouvi eu essa história. coloquei uma métrica, travei algumas coisas lá, em 6 meses fez 1 milhão. Meu Deus. E qual foi o segredo? Processo? Processo. Meu Deus. Tudo se resume a processo. E dor. Processo e dor. Isso é interessante, sabe por quê? Processo, dor, transformação. É que nem para academia, né? Quando eu falo dor, Mas eu entendi a questão da no dor. sentido assim, você vai entrar na academia, como você falou. Por quê? Porque o fazer o que a gente sempre faz gera desconforto quando você muda. Então assim, pô, eu sempre fiz desse jeito. Você vira e fala que tem que fazer do outro, Dolorido. é complicado. Por isso, é dolorido. Por isso que eu falo, sempre são 2 a 3 meses. Por quê? Porque o vendedor, ele é movido a grana. Ponto. Então, assim, se você... O primeiro mês ele é traumático. Que é um mês onde você simplesmente fala, se não fizer, não ganha. E aí ele tem a paulada no salário dele, que ele não performou a quantidade de KPI, ele não fez salário. Aí ele vai ficar... Aí o segundo mês você vai ajudar ele. Aí ele vai ganhar dinheiro. Terceiro mês ele vai ganhar dinheiro. Quando ele vê que o que ele faz gera mais do que ele fazia antes, aí ele faz, você não precisa fazer mais nada, ele vai fazer sempre mais. Incrível. Cenoura, processo. Muito bem. Agora, qual foi, ou qual é, né, o maior erro que você vê no mercado automotivo quando o assunto é gestão de equipes? Quando o assunto é gestão de equipes, hoje, você promover sem a pessoa estar preparada. Joia. Que aí você perde um bom profissional Sempre. e ganha um terrível profissional. Você perde E acontece, parece uma coisa simples, mas acontece. É raro, mas sempre acontece. Vou dar um exemplo simples do que acontece. Acontece nas marcas premium. A maioria das marcas premium tem um especialista de produto que é o entregador técnico das outras marcas. O outro fala que é o especialista de produto que o cara sabe tudo de carro. Tipo Genius da BM. É o Genius da BM. Legal. E essa juventude hoje, eles acham que assim, você demora 1 ano para formar um Genius. Eles querem ser promovidos em 6 meses. Meu. E aí, assim, e o grande erro ali é que a maioria dos gerentes, e é uma briga isso, os gerentes acham que todo esse conhecimento se reverte no vendedor que vai engolir todo mundo, isso não é verdade. Aí você fica 1 ano treinando, e as montadoras, elas têm uma carga pesada de treinamento. Então, quando eu falo que para mim é um problema, é porque às vezes você fica tanto tempo treinando uma pessoa e aí não é a hora certa, você sobe ele não dura 3 meses, não aguenta o baque. E você perdeu um excelente Genius. Exatamente. Isso acontece com o gestor também. A pessoa performa muito bem como vendedor, e de repente você passa ele como gestor e ele acaba se perdendo e não fica muito tempo. Aí você perde o gestor e você perde o excelente vendedor que você tinha. E se eu disser que eu já fiz isso também? Até empresas de tecnologia, empresas de marketing digital. Isso é muito comum. Eu já fiz isso também, já errei várias É vezes. loucura. Meu A Deus, gente aprende a história assim. se repete em todos os cantos, né? É incrível. Só para você ter ideia, eu estou fazendo o acelerador empresarial e estou na equipe do Giants lá do Marcos Marques, né? Então, uma pancada de empresários de diversos segmentos, tem setor concessionária, tem autopeça, médico, advogado, tem de tudo lá. É um negócio fantástico. É por isso que eu estou aqui em Barueri gravando com você, para a gente aproveitar essas oportunidades de tempo. E aí, cara, a gente vai se reunir em ciclos de hot seat, né? Os empresários se reúnem, cada um tem ali minutos para falar sobre o problema e os outros demais vão dar dicas, orientações, porque já passaram por aquilo. Desde uma empresa que é uma empreiteira, a uma empresa de software como a Autofosse, até uma concessionária ou um escritório de advocacia, sempre é o mesmo problema. Sabe qual é? Gente. É sempre assim. Gente. Não, tá muito difícil. Você vai, não estou conseguindo vender. Meu índice de NPS, aí você vai ver no final, gente desqualificada, gente que não segue processo, cultura. Eu estava entrevistando essa semana, tá com uma vaga lá na empresa, tava com uma vaga de Genius. E aí eu falei assim, não, eu quero entrevistar também. E aí a pessoa separou umas 3, tudo dos 3, 2. Ele nem conseguiu emprego, ele perguntou assim, mas quando eu vou ser promovido?
Meu Deus. Vai lá, tinha 20 anos, 21. Essa faixa, 22, essa 23. Geração. Caramba, o que a gente vai Aí eu fazer peguei e falei assim, olha, você precisa começar, tá, né? Tem todo um trabalho, mas eu falo pra você assim, pra você se formar, tudo, você vai demorar 8, 9 meses, os treinamentos, tudo. Então, assim, existe um investimento. Então, nessa função, são 2 anos pelo menos. Não quer ser promovido em 6. Eu falei, não tem como. É uma ansiedade absurda que essa geração tem devido ao TikTok, ao Instagram, ao Reels, ao YouTube, aos Shorts, que... Imagina. Tem. A gente contratou, eu tinha um Genius que ele infernizou a vida, tal, pediu a conta, que ele ia embora, que ele queria ser vendedor, não sei o que lá, tal, eu deixei embora. Aí ele começou, trabalhou de vendedor em algumas lojas, tal, ligando, tal, e subiu lá e falou assim, vem cá. Eu conheci o pai dele era cliente na loja, tal, falou, não, tal, eu falei, vem cá, vamos lá. Eu falei assim, olha, você sabe como é, né? Você não tem carteira, tudo, tal, você tem que construir, né? Uns 6 meses para você performar igual os outros. Você vai fazendo carteira, tal, talvez seja um pouco mais rápido porque era moto, tal. Eu expliquei para ele, não, vamos lá, tal, 4 meses. Tchau. Falei, não, porque eu preciso ganhar muito mais, sei lá, mas quanto você vendeu? Vem cá. Para quem você ligou? Eu não falei para você fazer tal coisa, é difícil, tal. O que eles são muito imediatistas, tudo, eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem ter o foco de fazer o que precisa ser feito naquele determinado momento. E isso é uma coisa que me incomoda bastante, por isso que eu fico em cima. Eu acho que boa parte dos resultados é que tem coisas que eu não terceirizo. Uma equipe de vendas, eles ficam 8 horas por dia na sua empresa, na sua loja. Se você quer aí que ele faça aí 10, 15 ligações, você está pedindo 1h20 de trabalho para ele. O que ele faz no restante, mas nem isso eles conseguem fazer. Aí faz o quê? Toma café? Então, fica... Não, faz a conta. Se você quer que uma pessoa faz, quanto tempo ele perde fazendo contato, prospectando, tá acessando o LinkedIn, fazendo 8 horas, se ele dedicar, vamos arredondar, 1 hora de dia, na parte da manhã, 1 hora na parte da tarde, ele tem 6 horas para fazer o que ele quiser, porque ele não vai ficar atendendo no showroom, porque tem várias equipes, tal, hoje vai estar atendendo. Então, assim, ele é uma coisa assim, imagina se pega um vendedor louco que fica às 8 horas ali, ó. Que não vai, eu nunca peguei um desse, mas se pegar um dia um desse, ele explode. Vira sócio. Porque a performance, porque eles querem o resultado, mas não querem a dor para você chegar nesse resultado, porque no começo é muito difícil. Depois que você faz a engrenagem girar, todo aquele trabalho que você fez lá atrás, ele sempre vai virando, sempre vai cascateando. Então, assim, tem que fazer a engrenagem virar. E hoje, quando você pega o pessoal dessa geração aí de 20 e poucos, tal, esse imediatismo faz com que eles não consigam colher os resultados. Que é sempre atalho. Ricardo, nós estamos chegando nos últimos minutos aqui do nosso episódio. A gente vai entrar agora no momento do treino livre, onde a gente vai falar sobre dicas de filmes, livros, cursos, etc. E aqui eu gostaria que você, para nossa audiência, que são profissionais de marketing, vendas, CRM do setor automotivo, alguma dica de livro, de filme, formação, curso ou evento que você pudesse aqui trazer para nossa audiência. Olha, deixa eu ver. Livro Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas, eu gosto muito. Clássico. Eu gosto demais. Isso ajuda muito nos dias de hoje, principalmente com essa geração atual. Tríade do Tempo eu gosto bastante. Boa. Receita Previsível eu gosto bastante também. Super atual nos dias de hoje ainda. Excelente. Olha, eu acho que quanto a cursos, eu acho que tudo é... Olha, um congresso que eu gostei bastante de ir, que eu nunca tinha ido, eu fui no do RD Station. Gostei bastante pela quantidade de informação que você consegue em tecnologia. Eu acho que hoje a gente tem que estar conectado de tudo quanto é lado, independente do segmento, porque muitas vezes você consegue ver a solução para o seu problema num segmento que nem é seu. Boa.
Então eu acho isso muito importante. Eu procuro sempre estar conectado em algo que me chame a atenção, que eu possa, de repente, trazer para o meu negócio. Fantástico. E a minha dica de livro, tá, galera? Já que a gente tá falando muito da parte de vendas, se chama Prospecção Fanática. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. É um livro... ouvi falar, mas ainda não li. É um livro pequenininho, gostoso, que você tem muito hack, muita dica, muito processo e procedimentos para você implantar na sua equipe comercial. Desde a parte de pré-vendas, desde a parte de vendas. Legal. E você que é um cara que gosta de processo, procedimento, políticas e etc. É um livro, assim, sensacional. Eu acho que eu indico para todo mundo que é da área de vendas, que não é da área de vendas, porque é muito aprendizado que a gente tem ali. Então, é minha dica para hoje, de livro. Mas, Ricardinho, que dica ou conselho você poderia dar para... Eu chamo de Ana Maria, minha persona de marketing, tá? O Marcelo Barboni é um Ricardo da vida, joia? E o Gustavo é o cara do CRM, que está trabalhando nos leads, são minhas personas. Que dica você poderia dar para a minha Ana, o meu Marcelo e o meu Gustavo? Para eles ascenderem na carreira profissional e gerar mais lucratividade para as empresas com as quais trabalham? Ou conselho? Aprenda todo o processo da empresa, independente que não seja o seu departamento. Eu devia mudar o nome desse Champions Cast para Processos, Cultura e Seguir o Negócio. Porque no final foi isso, né? Foi, mas isso ele faz parte, porque assim, para você fazer a gestão, muitas vezes assim você cobra e a equipe fala, isso não tem como fazer. Isso não dá certo, isso não faz. E aí você pega e só fica batendo. Aí quando você pega e conversa e você entra, é diferente. Eu tô na área de vendas. Eu tô com um problema que eu preciso discutir na área de pós-venda para fazer uma integração. Eu vou conversar com o gerente de pós-venda, tudo tal. Se eu não tenho propriedade para conversar com ele sobre isso, fica impossível, porque ele fala, não sabe nada, veio aqui fazer o quê? Veio aqui falar o quê? Você não consegue fazer. E até quando você vai subindo os degraus, é diferente quando você entende de algo, até porque a gestão hoje, antigamente você tinha os veículos, eles não eram tão conectados, então assim, você tinha uma divisão muito clássica de departamento. Hoje em dia um precisa do outro. Se não está tudo integrado como um quebra-cabeça, não funciona. Então você precisa conhecer sobre tudo. Fantástico. Não tem como um departamento de marketing querer montar uma campanha se ele não sabe como é que funciona o dia a dia, qual que é a qualidade do trabalho que vem, não tem como. Você tem que se aprofundar. Se você não se aprofunda, você não tem resultado. Boa, fantástico. O meu conselho para Ana, Marcelo e Gustavo, que eu aprendi com você agora, é: a visão principal do líder é sempre e constantemente estar mostrando a visão para os colaboradores. Porque um líder ele está num nível de experiência e de acesso à informação que normalmente a base não está. Então eles não entendem o que está acontecendo, o que está rolando. E uma das principais funções de liderança é estar constantemente reforçando a visão. Que é o que você falou sobre valores, sobre dizer o porquê quebrar pedra, porque passar por esse momento dolorido é importante. Senão as pessoas realmente, como você falou, são movidas a resultados, são movidas a ganhos, são movidas a um futuro melhor do que elas estão hoje. Então, esse é meu conselho. Ricardo, muito obrigado. Eu de que verdade. agradeço. Foi um super episódio, como todos os outros que a gente gravou. Os outros eram de case sucesso da Euromotos. Isso aqui é diferente, é sua visão de mundo e conhecimento. Então, quero agradecer a você, viu, meu querido? Eu que agradeço. Maravilha. E você que está aí do outro lado, siga Ricardo no Instagram, no LinkedIn, vai estar aparecendo aqui. Mas se você quiser também falar, Ricardo, como é que as pessoas te acham? No meu Instagram, é ricardo.cardenuto. Ok. E no LinkedIn? No LinkedIn, Ricardo Cardenuto. Maravilha. Se você gostou desse episódio, se você gostou de tudo que ouviu, que está vendo, siga a Autofoz nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Compartilhe esse episódio com alguém que está precisando entender sobre processos, políticas, procedimento, visão, cultura, gestão. Porque conhecimento compartilhado é bom para quem compartilha e muito melhor para quem recebe. Então, Champion, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!